Contra o Galo de Cuca, um confronto direto na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Se o Santos ganhar, diminui a distância para um time que busca a vaga na Libertadores. Se não vencer, vai ficar difícil este sonho e também a pressão contra o Z4. Este é o pré-jogo, vamos analisar a partir de agora Santos e Atlético Mineiro, tá certo? Fala rapaziada, tudo certo de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Como eu disse, este é o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, prazer, muito obrigado pela audiência. Peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. E se quiser, torne-se membro, tá certo? Bom, vamos lá. Eu vim aqui para esse pré-jogo com a ideia de falar só sobre o jogo, mas não me lembrava, não vou mentir para vocês, que estava tendo, né, na noite desta terça-feira, reunião do Conselho, e lá o presidente Andrés Rueda falou um monte de coisa sobre um monte de assunto. Mas antes vamos falar do jogo, né? O que indicam as prévias? Nada muito diferente do que a gente falou aqui anteriormente, né? Com a volta do Felipe Jonathan na esquerda, a manutenção do Natan na direita, Luiz Felipe na zaga, o Camacho suspenso com o Rodrigo Fernandes ali no meio, e aquele quarteto que o Orlando Ribeiro está tentando fazer funcionar. Então o Santos contra o Galo, de João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Carlos Sanches e Luan. Na frente o Ângelo, o Marcos Leonardo e o Soteldo. Espero que esse time funcione de uma forma ofensivamente mais positiva, né? Porque contra o Internacional, apesar de um domínio territorial, o Santos não finalizou, não deu trabalho para o goleiro adversário praticamente. E como eu falei, tem a questão da tabela do campeonato. Em vencendo, o Santos vai a 40, o Atlético fica com 43. Você diminui a distância para um time que luta diretamente por uma vaga a Libertadores. E olhando para o todo da tabela, o Bragantino, por exemplo, que está ali atrás da gente, vai pegar Cuiabá, né? Tem um confronto Ceará e Goiás aí também. O Goiás, que está exatamente uma posição atrás do Santos, Atlético Goianiense, Fluminense, Atlético Paranaense, Fortaleza. O Fortaleza já está à frente do Santos, o Atlético Paranaense também, né? Aqui para a gente ia ser um bom negócio ter um empate, uma vitória do Atlético Paranaense. Enfim, tem Flamengo e Inter, aí já está muito longe da gente. Palmeiras e Curitiba na quinta-feira, América Mineiro e São Paulo, Avaí, Botafogo, enfim, é isso. Uma rodada que, dependendo de alguns resultados, pode deixar o Santos com uma vitória ainda mais folgado em relação ao Z4 e com alguma esperança em relação à parte de cima da tabela. O Atlético com o Cuca não vem lá tão bem assim, né? Anda dando as suas trupicadas, tem os seus tropeços, mas é sempre importante dizer que tem jogadores de um quilate técnico acima da média, jogadores alguns que o Santos não tem, por exemplo. Uma qualidade que faz diferença. E o Cuca conhece bem o Santos, né? Tem essa questão toda. Conhece o Soteldo, por exemplo, conhece o Ângelo, então vai querer colocar esse conhecimento em prática para atrapalhar a vida do Santos. Eu só espero também que seja um jogo aberto, como foi contra o Atlético Paranaense, como foi contra o Internacional. O Atlético, se vier só para se defender, será algo surpreendente. Então espero que seja um jogo de trocação, mas que o Santos saiba aproveitar o espaço que o Atlético vai deixar quando ele for ao ataque. Então acredito que o Santos possa vencer, não é nada de outro mundo. Então vamos aguardar 9h30 da noite nesta quarta-feira na Vila Belmiro, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Como eu disse no vídeo anterior,
são 2 jogos em casa. Na segunda-feira da semana que vem tem o Juventude, que será uma partida com uma característica completamente diferente, que vai exigir um outro nível de concentração do Santos, não maior ou menor, diferente apenas, né? Então é uma semana que pode determinar o que vai ser o restante do campeonato do Santos até o final do ano, tá certo? Sobre a fala do presidente Andrés Rueda nesta terça-feira no Conselho Deliberativo, né? Muita gente me pergunta coisas do gênero, do tipo, o Santos realmente pagou tantas dívidas? O Santos pegou empréstimos? O Santos está com salários atrasados, direito de imagem atrasado? Algumas coisas são verdade, outras nem tanto, né? E é preciso se entender o contexto. Porque a gente está falando de coisas que são documentadas. E o presidente trouxe nesta reunião do Conselho que aquela grana que o Santos ia ganhar do Almeria, está aqui no Diário do Peixe, da venda do Kaique, até agora não pingou na conta. Porque tudo tem a ver com o rolo do Barcelona. Ainda, da venda do Neymar. Não pagamento de impostos da venda de Neymar ao Barcelona. Alguém lá no passado não pagou, o outro que veio na sequência não pagou, o outro também não, e uma hora isso estoura. Está estourando agora, né? São 37 milhões e meio de reais que cairiam ainda esse ano em 3 parcelas e que o Santos não viu a cor do dinheiro ainda, né? Enfim, o que vai se fazer, né? A Justiça Espanhola cobra 17 milhões de reais contando juros e multas. Ou seja, vocês percebem, né? Claro, aqui eu estou dividindo as coisas, né? Porque eu sempre digo, eu falo para pessoas inteligentes. Uma coisa é a incapacidade esportiva que o Santos tem hoje, né? A tomada de decisão equivocada. Por exemplo, a contratação do Lisca, a contratação do William Maranhão. Isso não tem dinheiro a mais ou a menos, dívida do passado, que justifique, né? Mas isso aqui é uma herança maldita, né? A venda do Neymar, o que o Santos está pagando pelos problemas causados pela venda do Neymar é mais do que ele recebeu, se bobear. Então, aqui não estou justificando os problemas e tal, mas realmente é difícil você administrar um clube que precisa de contratações, precisa aumentar a sua folha salarial de jogadores. Quando vende o jogador, você não consegue absorver a grana para poder colocar no fluxo de caixa. Então isso é um autêntico absurdo. E eu acredito nas pessoas até que me provem o contrário. Se em algum momento a verdade não estiver sendo dita, o tempo se encarregará de dizer, e ele, como diz o ditado, é o senhor da razão. Então, além disso, eu estou aqui de olho no Twitter do jovem competente Lucas Mussetti, que fez uma transcrição absurda de tudo que foi dito na reunião do Conselho. Tem muita coisa, ele fala aqui do Zanocelo, fala do Camacho, enfim, o que mais aqui? Falou da prioridade do Barcelona sobre o Ângelo ainda, que vai comprar o Zanocelo em 15 prestações, que vai exercer sim a compra do Rodrigo Fernandes e tal. Fala do Vanderlei Luxemburgo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no Twitter do Lucas Mussetti. Claro que depois ele deve pegar boa parte disso e transformar em matérias lá no Portal UOL. Falou o Rueda também que não anda 100% contente com a Umbro, né? A Umbro que faz as suas campanhas de marketing, algumas ela faz de uma forma, outras faz de outra e tal, questão de distribuição, por aí vai, enfim. Agora aqui tem coisas importantes sobre estádio, né? Estou dando crédito para o Lucas Mussetti, obviamente, porque eu cheguei tarde em casa, não lembrava da reunião do conselho, hoje foi um dia bem complicado, né? Enfim, ele falou, primeiro ponto, do Canindé, abre aspas, a gente firmou a parceria com o Canindé para viabilizar a utilização pelo Santos. Fizemos um primeiro levantamento para saber quanto custaria a reforma. Está muito judiado, arquibancada, gramado, iluminação, vestiário, precisa de uma reforma significativa. A ideia era de parceria a médio e longo prazo, 5 ou 10 anos. Compartilharíamos jogos, o projeto foi chamado de Vila Canindé.
mais ou menos como, guardadas as devidas proporções, ao Giuseppe Meazza e o San Siro, né? O mesmo estádio que é dividido entre Milan e Inter, né? Podia ser alguma coisa parecida com o Santos e Portuguesa. Também conversamos com o Pacaembu para 2024. O primeiro valor para a reforma assustou um pouco, algo em torno de 30 milhões de reais. Tentamos reduzir, imitamos um pouco a W Torre, achamos caro. Focamos em gramado, iluminação, vestiário, acesso, parte elétrica. Valor beira os 10 milhões de reais. Está marcado uma visita do presidente da Portuguesa à Federação Paulista para ver se ajudam nesse valor. Pois é. Sobre jogos em São Paulo, ele fala que tenta, mas tem aquela questão da tabela, né? Que a CBF não divulga uma tabela com antecedência, tem que fazer todo um jogo de cintura para poder colocar jogos em São Paulo. Aliás, o Santos e Avaí será na Arena Barueri. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vocês sabem, obviamente, tá certo? E aí, ele chega na questão do estádio, né, da W Torre e tal, diz o seguinte: sobre a Arena, estamos de espectadores, fizemos reuniões e montamos o cronograma que previa a apresentação da adequação do projeto em setembro, que já acabou. Não aconteceu e não foi por falta de cobrança. Estamos na dependência da W Torre. A comissão do Conselho do Santos, que acompanha o projeto de Arena do Santos, fez uma atualização agora. Em resumo, não houve nada muito relevante nas últimas semanas. A W Torre ainda não apresentou o projeto atualizado. Então a W Torre precisa resolver essas questões aí, tá certo? Apresentar o projeto, enfim, para o Santos, para que ele possa ser apresentado ao torcedor, enfim, aquela coisa toda que a gente já está cansado de ouvir, né? Porque falaram setembro, já estamos em outubro, isso não foi resolvido. Então, é isso, meus caros, algumas explicações aqui e tal, acho que são relevantes e o torcedor precisa, infelizmente eu tenho que dizer isso, ter alguma paciência com relação às questões extra-campo, né? Em relação ao gramado, às 4 linhas, eu já nem sei mais o que dizer, né? Porque o torcedor do Santos já fez curso de Dalai Lama, né? A paciência, assim, para aguentar esse time desse jeito, que tá uma coisa de louco, né? Agora, fora de campo, tem alguns trâmites que são realmente difíceis, né? Estádio, CT, enfim. Agora essa história do Canindé, vamos ver, tá certo? Depois eu vou dar mais uma lida com calma, né? Tendo alguma outra novidade, a gente traz em outra edição, uma edição extraordinária por aqui. Mas, grosso modo, é isso, tá certo? Foi trazido aqui de forma condensada pelo Lucas Mussetti, a gente reproduz neste nosso vídeo, né? Que é um pré-jogo, mas que também tem essas atualizações importantes. Então vamos aguardar aí, né, depois do jogo, ver se essas novidades se transformam em certezas em breve. Tá certo? Então estou dando uma última bisolhada aqui, acho que é isso. Em resumo, é isso. Um resumo aí de quase 14 minutos até agora. Tá certo, meus caros? Então, tomara que esse negócio do Canindé dê certo, eu acho uma boa ideia. É uma boa estratégia, serve para os jogos pontuais, mas vai servir, por exemplo, para ser casa do Santos, se o tal da Arena começar a funcionar efetivamente e o projeto começar o ano que vem. Mas eu acho que, repito, independe de uma coisa de outra. Com Arena na Vila ou sem Arena, acho que jogar no Canindé com frequência, que pela última atualização que eu vi, tem capacidade para 21 mil torcedores, e se você colocar lá 20 mil torcedores, vai deixar 1.000 de lambuja, 19 mil já é mais do que o Santos coloca na Vila regularmente. Tá certo, meus caros? Então é isso. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Nesta quarta, assim que a bola parar de rolar para Santos Atlético Mineiro, eu volto por aqui, ou antes, se houver necessidade,
em edição extraordinária, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.